Olá, eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus. Reset, é possível recomeçar. Talvez você esteja enfrentando um momento na sua vida onde você se encontra num lugar terrível, um momento extremamente difícil e gostaria de realmente reiniciar, recomeçar, resetar. Eu quero dizer para você hoje que é possível sim iniciar novamente, é possível sim recomeçar. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que fala sobre a história de um homem que precisou recomeçar a sua vida. Depois de chegar a um ponto extremamente difícil, ele precisou recomeçar. E entenda, isso é possível. Por isso, preste bastante atenção naquilo que eu estarei compartilhando com você. Jesus ele estava com os seus discípulos, saindo da Galiléia em direção à terra dos Gerazenos, ou Gadara, de acordo com algumas versões. E quando Jesus estava indo em direção a essa terra dos Gadarenos, ele enfrentou uma grandiosa tempestade. Quando Jesus enfrentou aquela grandiosa tempestade com seus discípulos no barco, ele mandou o mar e a tempestade se aquietarem. Jesus venceu a tempestade. E quando então ele pisa na terra dos Gadarenos, vem ao seu encontro um homem possuído por um espírito maligno. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 2, dizendo assim: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Veja que esse texto apresenta o Deus homem diante de um homem animalizado. Jesus, que tinha acabado de acalmar a tempestade, o homem que era 100% Deus, 100% homem, ele estava pisando na terra dos Gadarenos, mas ao mesmo tempo veio ao seu encontro um homem animalizado, ou seja, um homem que estava vivendo como um animal, estava vivendo possuído por um espírito maligno. E perceba as características dessa possessão que são apresentadas aqui por Marcos. Esse homem, ele tinha dentro de si uma entidade maligna, um espírito demoníaco. Esse homem, ele também tinha uma força descomunal, ele conseguia arrebentar correntes, cordas, e ninguém conseguia segurá-lo, ninguém tinha força suficiente para segurá-lo. Outra coisa que a Bíblia fala é que esse homem não tinha amor próprio. Vejam que esse homem ele vivia no meio dos sepulcros, num cemitério. A casa dele, a habitação dele era em meio ao cemitério, um lugar de morte, um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento. E lá estava esse homem morando, isolado de sua família, distante de seus amigos, distante da vida que ele viveu, que ele experimentou até então. Sozinho, isolado. A Bíblia apresenta esse homem também como alguém que estava dia e noite correndo de um lado para o outro, gritando e se cortando entre os sepulcros e nas colinas. Tudo isso era resultado da possessão demoníaca. Tudo isso era consequência de ele estar possuído por esses
demônios. Esse homem perdeu saúde física, saúde mental, ele perdeu a família, ele perdeu os amigos, ele perdeu a paz. Esse homem perdeu a dignidade. E entenda que muitas pessoas, elas têm sido atormentadas por espíritos malignos, têm ouvido vozes, têm sido controladas por ações de Satanás. E isso traz profundo desgosto, sofrimento e tristeza para a alma dessas pessoas. Mas esse texto ele apresenta Jesus operando na história desse homem, libertando-o. E o relato sobre o homem liberto está lá no versículo 15, que diz assim: viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. O povo daquela região, quando encontrou esse homem assentado, vestido e em perfeito juízo, aquele povo ficou com medo, ficou assustado. Porque antes aquele homem não parava quieto, corria de um lado para o outro. Antes aquele homem não usava roupa, ele andava nu. Antes aquele homem, ele vivia como um doido, se cortando, gritando e correndo de um lado para o outro. E agora ele estava sentado calmo, em perfeito juízo. A distinção mostra a consequência da ação de Jesus na vida de um homem. E entenda que Jesus, ele possibilita recomeço para aquele que pensa estar no fim da vida. Jesus, ele possibilita a oportunidade de recomeçar para aqueles que pensam que estão no final da vida. Jesus restaurou a dignidade para aquele homem. Antes ele andava nu e agora a roupa que ele vestia cobria as feridas que tinham ficado sobre o seu corpo. E eu sei que muitas pessoas estão feridas, machucadas por circunstâncias dessa vida. Talvez essas feridas nem sejam físicas, nem estejam no corpo, estejam na alma, talvez estejam no coração. Mas saiba que Jesus é aquele que vem e quando ele encontra uma pessoa, ele proporciona sim um recomeço. E nesse recomeço ele traz novas vestes, ele traz algo que cobre, que protege. Jesus, ele traz dignidade. Todos tinham desistido desse homem. A família não estava mais com ele. A sociedade não estava mais com ele. Mas entenda, Jesus foi atrás desse homem. Jesus foi em busca desse homem. De forma proposital, Jesus saiu da Galileia e foi para a região dos Gerazenos para encontrar esse homem que antes estava endemoniado. E saibam que esse homem foi alcançado por Jesus. Jesus não olhou para o passado dele e o impossibilitou de viver algo extraordinário, não. Jesus lhe deu uma nova oportunidade, baseada na transformação que ele opera na vida do homem. E isso eu digo para você hoje, querido. Eu digo para você que está me ouvindo, que está recebendo essa palavra, entenda, Jesus, ele pode transformar a sua vida. Isso começa lá dentro, no seu coração, mas essa transformação é real. Não importa o passado, as coisas que aconteceram até hoje. Saiba que Jesus, ele pode transformar uma vida e encaminhar para algo novo. Algo maravilhoso que aprendemos ainda nesse texto é que Jesus, ele liberta as pessoas do domínio das trevas. O versículo 6 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes,
pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Perceba que Jesus, ele começa a conversar com esse homem e então ordena que o espírito imundo saia dele. E depois disso pergunta: qual é o seu nome? Nesta hora é que ele diz: Legião, porque somos muitos. O espírito que estava dominando o homem disse que eles eram muitos. E de fato, legião era uma referência a uma tropa do Império Romano, ou do exército romano, que tinha cerca de 6.000 soldados. Quando ele diz que eram muitos, quer dizer que haviam diversos demônios dominando aquele homem. E Jesus, então, ele pergunta não para saber, não para conhecer qual era o nome, até porque tudo é conhecido por Jesus, tudo está diante dos seus olhos. Mas quando Jesus faz aquele demônio declarar quem ele é, colocar a verdade para fora, Jesus está mostrando que ele é Senhor, ele é soberano, e quando ele diz algo, esse espírito precisa obedecer. Precisou obedecer dizendo qual era seu nome e precisou obedecer saindo. É verdade que os demônios pediram para ir aos porcos. E essa história, ela é no mínimo intrigante. Por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Pelo menos 5 razões eu coloco aqui para você. Primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Segundo, para revelar àquele homem que o poder que o oprimia foi vencido. Terceiro, para mostrar à população de Gadara que para Satanás um porco tem o mesmo valor que um homem. Quarto, para revelar a escala de valores dos gadarenos, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E quinto, para mostrar que os demônios estão debaixo da sua autoridade. Percebam que Jesus mostrou que ele é Senhor, inclusive sobre os demônios. Tem um detalhe interessante para a gente perceber aqui. Jesus saiu da Galileia e foi para a região dos Gerazenos. A Galileia era uma região predominantemente de pessoas judias ou que buscavam a Deus ou que tinham um contato com Deus. Na Galileia existiam sinagogas, lugares de adoração a Deus. A mensagem sobre o Messias era conhecida e era defendida. Já na região dos Gerazenos, não. Era uma região onde estavam pessoas que não tinham temor a Deus, que não buscavam a Deus. E mais, boa parte dessa população era grega, e você deve lembrar que os gregos são amantes da mitologia, ou conhecedores, defensores da mitologia, e nessa mitologia eles defendem deuses. E dentre esses deuses, 3 são governantes sobre a terra. Os 3 deuses são Poseidon, que é o deus do mar, Zeus, que é o deus do ar, e Hades, que é o deus do submundo ou mundo dos mortos.
E eu lembro a você que quando Jesus saiu da Galileia e foi em direção aos Gerazenos, Jesus acalmou as tempestades. É superior ao possível Deus do mar dos gregos. Quando Jesus acalmou o mar e a tempestade, ele se colocou superior a qualquer Deus que a mitologia cria e tenta passar para os homens. E agora, diante desse homem que vivia no mundo dos mortos, no cemitério, no ponto final da vida terrena, Jesus promove a sua libertação, mostrando que ele é superior. Ele é Deus, ele é Senhor, ele está acima daqueles que se acham governantes sobre a terra. É maravilhoso quando nós percebemos isso na palavra, que Jesus ele vence aquele que está tendo um domínio. Satanás, que estava dominando sobre aquele homem, foi derrotado e Jesus pôde assim alcançar esse coração e transformar a história desse homem. Vejam que o mar parecia indomável, Jesus o acalmou. Perceba que esse homem era indomável e Jesus subjugou os demônios que o dominavam. Lembre disso, querido, para confiar e acreditar, Jesus é superior a qualquer demônio que queira se levantar contra a sua vida, qualquer ação das trevas. Jesus é poderoso para libertar as pessoas e nós não podemos ter medo em hipótese alguma. Nós devemos ter medo de qualquer ação do maligno. Jesus é superior. Nós não precisamos ter medo. Durante alguns momentos da nossa vida, nós alimentamos um medo quando percebemos uma ação do maligno. E isso já aconteceu comigo também. Lá atrás eu pensava que o inimigo ele era muito poderoso e eu tinha medo dele e não fazia nada contra ele porque eu ficava receoso. Mas hoje eu entendi, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Toda vez que se levanta qualquer ação do maligno, eu sei que eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu sei que eu posso crer na palavra de Deus, nos propósitos de Deus, naquilo que o Senhor diz ao meu respeito. E é nisso que eu preciso me agarrar, diante de qualquer investida de Satanás para destruir as nossas vidas. Precisamos nos agarrar ao Senhor, à sua palavra. Terceira verdade que aprendo nesse texto é que Jesus, ele revela as prioridades dos homens. Versículo 14 diz assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Perceba que a presença de Jesus causa reação, admiração ou revolta. No caso desse povo, causou revolta. Por quê? A presença de Jesus Santo revela a sujeira do coração do homem. Esses homens estavam conscientes do poder de Jesus. Eles ficaram admirados que Jesus curou, libertou esse homem que estava endemoniado. Mas além disso, eles perceberam que os demônios saíram do homem e foram nos porcos. Nessa hora, eles não se seguraram e expulsaram Jesus da região onde eles estavam morando.
Não, Jesus, nós não queremos você aqui. Porque, mesmo conscientes do poder de Jesus, eles não se rendiam ao seu amor, à sua misericórdia e aquilo que ele tinha para lhes oferecer. E percebam que a sociedade de Gadara estava rejeitando Jesus e estava rejeitando aquele homem que tinha sido liberto por Jesus. O favor, a graça, o amor, a misericórdia de Jesus na vida daquele homem não tinham importância, porque eles se importavam com os porcos que morreram. Para aqueles homens, os porcos valiam mais do que uma vida. Era mais importante aqueles bens que eles perderam. Jesus trouxe um problema financeiro para eles. Eles acharam que era algo que o Senhor estava promovendo, então eles tentaram se distanciar de Jesus. E sabem, queridos, que muitas e muitas vezes quando nos encontramos com Jesus, nós vamos percebendo exatamente isso, que Ele vai revelando as coisas que estão no nosso coração. Quais são as prioridades que nós temos na nossa vida? E quando Jesus ele vai revelando isso, nós percebemos que em muitos momentos o reinado de Deus ele prejudica os nossos interesses pessoais e a consequência é que nós caminhamos em direção oposta a Cristo e nos afastamos dele. Olhe para esse povo que foi ou que ficou ofendido com aquela situação, a perda dos porcos. Eles rejeitaram Jesus, o Salvador, porque deram mais importância a coisas do que ao próprio Deus. Eles o desprezaram. E entenda que nas situações da nossa vida, nós estamos revelando qual é o nosso real interesse. Nas circunstâncias da nossa volta, nós estamos provando quais são as nossas maiores prioridades. Entenda que Jesus, ele abala o que precisa ser abalado. Ele mexe naquilo que é necessário para que a verdade do nosso coração apareça. Em algumas situações nós ficamos assustados porque nós estamos sendo chacoalhados por circunstâncias. Mas entenda, esse chacoalhar faz com que apareça quem realmente somos. Aquela reação que eu e você nós temos no dia mal, no dia ruim, aquela reação que nós temos quando estamos com sono, com fome, ou quando nós estamos com alguma vontade muito grande. Essa reação é a verdade do nosso coração. É aquilo que realmente está lá dentro. E entenda, Jesus ele quer mostrar essas coisas que estão dentro de nós exatamente para nos transformar lá dentro, no coração. Para transformar as coisas mais profundas. E em quarto lugar, a última verdade que eu quero compartilhar com você nesse texto. Jesus ele encaminha o homem liberto para viver o seu propósito. Versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Eu chamo a sua atenção para algo, querido. Os demônios pediram para Jesus para ir nos porcos, Jesus autorizou. O povo disse para Jesus sair da sua região, Jesus saiu. E o homem liberto, o que ele pediu para Jesus? Ele pediu: Jesus, eu quero ir com você. Imaginem esse coração grato, cheio de alegria.
Esse homem se aproximando de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero te seguir, eu vou entrar nesse barco com você, eu quero ir para onde você for. Jesus, eu estou contigo. E Jesus disse: não. Para os demônios disse sim, para o povo gadareno disse sim, mas para aquele homem liberto disse não. Veja como Deus sabe a resposta certa para cada um de nós e em cada circunstância. Nós muitas vezes achamos que o direcionamento de Jesus para as nossas vidas está nos levando para um lugar ruim, está nos levando para o lado errado, está nos impossibilitando de viver algo maravilhoso. Mas o que Deus diz para nós, sim ou não, é o direcionamento para o centro da vontade dele, para aquilo que é melhor. Esse homem está vivendo no meio dos sepulcros. E Jesus disse para ele: agora é a hora de você voltar para a sua casa. Você está digno, você está limpo, você está liberto. Você é um novo homem. Esse novo homem precisa voltar para a sua casa. E na sua casa você precisa dar o testemunho da transformação que houve na sua vida. Porque o que nós precisamos entender é que o ministério de um homem ele começa dentro da sua casa. A primeira responsabilidade que temos é de um testemunho verdadeiro de Cristo dentro do nosso lar. Aliás, a prova da conversão é a mudança. E a mudança acontece sempre dentro de casa. Não adianta mudar para os outros. Essa é falsa. Tem que mudar dentro de casa. Não adianta mudar somente lá fora. A nossa família precisa ver essa transformação. E mais, a nossa família precisa experimentar os frutos daquela libertação, daquela transformação que acontece em nossa vida. E perceba ainda que esse homem, ele voltou para sua casa e começou a testemunhar para sua família. E o texto diz que além disso, ele começou a anunciar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito. Decápolis é uma região que engloba 10 cidades. Então esse homem que foi liberto por Jesus, ele foi responsável por transmitir, anunciar, testemunhar de Jesus em pelo menos 10 cidades. Porque Jesus não deixou esse homem voltar com ele e ir para a Galileia, porque Jesus foi à terra dos Gerazenos por uma vida, para ganhar uma pessoa, e aquela uma pessoa iria compartilhar e disseminar o Evangelho através da transformação que aconteceu no seu interior. Você foi liberto por Jesus, você está sendo transformado por Jesus, você está sendo santificado por Jesus. E entenda, é para você começar pela tua casa a pregar, a proclamar, a evangelizar. Sabem, queridos, eu olho para os meus filhos e eu entendo, eu preciso evangelizar eles constantemente. Os meus filhos recebem muitas informações dessa terra e eles estão começando a conhecer o Evangelho. E o principal do Evangelho que eles conhecem vem de mim e da minha esposa. Isso é real na minha casa e é na sua também. Entenda que o teu primeiro campo missionário é a tua família. Em primeiro lugar, você tem que servir a ela, ministrar a ela, ensinar a palavra a ela. Não adianta um homem e uma mulher subir no púlpito, mas não pregar na sua casa. Não adianta você postar mensagens para outras pessoas, mensagens nas redes sociais, mas não ministrar para os seus filhos, para sua esposa, dentro do seu lar. É por isso que esse tempo é muito propício. Deus, ele se move na história, meus queridos. E Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Deus está nos prendendo em casa. E uma das coisas que nós temos que resgatar é o ministério que temos dentro do nosso lar.
Não importa quem éramos, fomos libertos por Jesus, a transformação da nossa vida vai testemunhar para a nossa família. Com a família, palavras falsas não adiantam. É necessária a verdade, aquilo que está no coração. E é dessa transformação que Jesus está pedindo, esta transformação que Jesus está pedindo para os seus seguidores. Sobre isso que ele está falando, foi essa transformação que ele realizou nesse homem. De um endemoniado para um pregador que alcançou outras pessoas. E eu preciso entender, eu também posso sair do lugar onde eu estou para recomeçar e viver algo novo em Cristo Jesus. Lembre sempre disso. O encontro com Jesus me dá a possibilidade de resetar e recomeçar de novo. Você está precisando recomeçar hoje? Eu quero que você pense nessa palavra, naquilo que Deus falou conosco hoje. Você está precisando recomeçar? Saiba que pode acontecer isso agora. É onde você está. Você pode falar com Deus. Deus ouve sua oração. Você pode dizer para Deus: Deus, eu quero recomeçar. Eu estou aqui diante de Ti me colocando como alguém necessitado de uma nova vida. Eu sou necessitado de um recomeço. E eu acredito. Aquilo que Jesus realizou com o endemoniado Gerazeno, Ele pode realizar na sua vida hoje. Esse não é o fim. Talvez você olhe para a situação à sua volta e pense: é o meu fim, acabou. Eu não vou conseguir seguir adiante. Querido, escute Deus falar com você hoje. Não é o seu fim. Você pode recomeçar, você pode viver algo diferente em Cristo Jesus. Ele está ouvindo a sua oração agora. Derrame diante dele as suas lágrimas. Fale para ele qual é a verdade que você está passando. Fale para ele como você está. Se você está sendo atormentado por demônios, peça a Deus, tenha misericórdia. Clame ao Senhor aí onde você está e saiba que o Espírito do Senhor vai ministrar ao seu coração. E lembre que eu estou à sua disposição, entre em contato comigo. Se você está enfrentando alguma batalha nessa área, eu me coloco à sua disposição para estar orando junto com você, para que você seja livre de toda e qualquer ação do inimigo, para que você seja livre de toda situação contrária. Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora e peço, Deus, pela Tua misericórdia, que cada uma delas seja livre de toda e qualquer ação do maligno. Eu oro também, Pai, para que o Senhor venha ministrar paz, graça a essa pessoa que está enfrentando um tempo tão difícil na sua vida. Em nome de Jesus, promove uma libertação plena. Eu oro, Deus, para que o Senhor ajude essa pessoa a enxergar que há um novo caminho no Senhor. Esta é a minha oração agora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pode contar comigo. Precisando, nós estamos ao seu lado. Um grande abraço, fique na paz de Jesus.